Paz do Senhor, povo de Deus, por aqui Tony Pinho, canal Bíblia para o Cotidiano. Você está na sala do nosso devocional da EBD, hoje segunda-feira, 5 de dezembro de 2022. O nosso devocional é baseado na Escola Bíblica Dominical da editora Betel Dominical, que nesse quarto trimestre de 2022 estamos falando sobre a Igreja e o Espírito Santo. Hoje, segunda-feira, nós vamos fazer o devocional essa semana toda, de segunda a sábado, baseado na lição de número 11, que vai ao ar daqui a pouquinho, às 8 horas da manhã. Essa lição será aplicada nas suas igrejas dia 11 de dezembro de 2022. O tema é o fruto do Espírito em relação a Deus e ao próximo. Essa lição está maravilhosa, você não pode perder. Mas essa sala é a sala do nosso devocional. E o nosso devocional de hoje, 5 de dezembro de 2022, é baseado, tem um tema, né? Na verdade, a parábola do semeador, que é baseado na história ou na parábola que Jesus conta no livro de Lucas, capítulo 8, do versículo 4 ao versículo de número 15. Jesus conta essa parábola e ainda explica para os seus discípulos. E como nós vamos colocar em prática em um devocional essa parábola? Só lendo toda a parábola para a gente poder entender como aplicar e o que Jesus afirmou na sua palavra. Então, pega aí a sua Bíblia, livro de Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 4 ao versículo de número 15. A epígrafe do título, né, do texto é a parábola do semeador. Começa assim: e ajuntando-se uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse-lhe uma parábola. Jesus começa a contar uma parábola e diz assim: um semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sob pedra, e, nascida, secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida, produziu fruto a 100 por 1, ou seja, 100 vezes mais o que a semente produziu. Mas ele continua, dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Porém, a parábola não ficou muito clara. E não ficando muito clara, Jesus explica o porquê que não ficou clara e, como ele é o mestre, ele vai nos explicar. No caso aqui, explicou para os discípulos, que serve para os dias de hoje, para minha e para a sua vida essa explicação. E é o versículo de número 9. Ele diz assim: e seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábola, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Jesus está dizendo: quem é do mundo não vai entender os mistérios ou as colocações espirituais que Jesus está colocando, que a igreja, trazendo para os dias de hoje, está colocando. Mas para quem é do reino, para quem é filho do reino, esse mistério é descortinado, é mostrado, fica claro para mim e para você. Ele diz no versículo 11, esta, pois, é a parábola do semeador. É a palavra de Deus. Então aqui não tem nada a ver com semente. Semente é só uma ilustração, mostrando que a pessoa pode cair ou jogar a sua semente, como ele falou, à beira do caminho, entre pedras, entre os espinhos e até mesmo em uma boa terra. Então, quem entende assim, semente, mas eu moro na cidade grande, eu sou de Diadema, São Paulo, não planto, eu não jogo semente. O que isso quer dizer? Aí ele está dizendo: meus discípulos, meus servos do século 21, do qual nós estamos, não é a semente. A parábola aqui se refere à palavra de Deus. O quanto nós estamos semeando, jogando, querendo que essa palavra cresça.
mesmo sabendo que essa palavra pode cair aonde? Na beira do caminho, ser pisada e comida pelas aves, cair entre pedras, não criar raízes e cair entre os espinhos. Cair crescendo junto vai ficar sufocada. Mas podemos plantar ou jogar a semente em terra boa. Ele vai explicar isso bem claro no versículo 12. E os que estavam junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra, para que se não salve o que crê. Ou seja, eu prego a palavra, a pessoa até entende que ela precisa de Cristo, mas logo é tomada dela essa certeza por Satanás, querendo que essas pessoas não se salvem. Versículo 13. E os que estavam sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem de boa alegria. Mas como não tem raiz, apenas crê por algum tempo e no tempo de tentação se desvia. Ou seja, vai para a igreja, domingo à noite, aceita Cristo, quer Cristo, porém, a hora que aparece uma tentação, a hora que aparece uma adversidade, ele logo abandona, então, em meio às pedras, ou seja, não pode ter empecilho nenhum. Tem que aceitar Jesus e viver de boa, tranquilo, sem problema. Porque o primeiro problema que aparecer, eles vão embora. E esse não é o Evangelho. Aí vem o versículo 14. E o que caiu entre espinhos são os que ouviram e indo por diante são sufocados com os cuidados e riqueza e deleites da vida e não dão fruto com perfeição. Ou seja, ele até quer a igreja, eles vão até a igreja, como diz a minha Rose, são os amigos do Evangelho. O Evangelho não precisa de amigo, o Evangelho precisa de servo que se jogue aos pés do seu Senhor, não de amigos, precisa de servo. Eles estão na igreja, gostam de estar na igreja, servem até na igreja, porém eles ficam indecisos, se serve a igreja ou se serve o mundo, se ganha dinheiro ou se vem para a igreja. Ele não sabe o que dá para fazer, então ele acaba priorizando o mundo, e priorizando o mundo, logo são descartados, porque o reino de Deus é estar 100% na presença dele. O versículo 15, para encerrar, e o que caiu em boa terra, esses são os que ouvindo a palavra e conservando num coração honesto e bom e dão frutos com perseverança, ou abre-se parênteses, com paciência. O que eu aprendo na palavra do semeador, na parábola do semeador? Duas coisas. A primeira, que não é semente e sim a palavra. E que eu, aqui Tony, literalmente eu, estou jogando a semente. Algumas sementes vai estar caindo à beira do caminho, outras em pedras, outras em espinhos e outras em boa terra. Mas quem vai definir ou determinar em que lugar que essas sementes irão prosperar? Eu não consigo. Por isso que eu aqui no canal faço o vídeo. Segunda-feira, o vídeo completo da nossa aula. Na quarta, eu faço auxílio ao professor. De segunda a sábado, eu trago o quê? Eu trago o devocional. Qual é a semente dessas três que vai prosperar? Eu não sei, porque a parábola do semeador é um ensinamento assim. Eu sou o semeador, mas não sou eu que dou o crescimento. Não sou eu que determino que a semente cresça, que ela floresça e que ela dê fruto. A minha única responsabilidade é semear. Eu estou semeando e semeando. Uma hora, essa semente cairá numa boa terra. E caindo numa boa terra, ela vai gerar fruto. E gerando esse fruto, será gerado 100 por 1. Ou seja, uma vez que eu fiz esse vídeo, trazendo aqui, contextualizando, ou simplificando, esse vídeo pode atingir 100 pessoas, 100 mil pessoas, 100 milhões de pessoas, com um único vídeo ou com uma única semente. Então você entende como é precioso continuar perseverando em semear,
Esse é o nosso papel como, acima de tudo, cristão. Nem é como professor, superintendente, pastor, obreiro, não. Como cristão, de um modo geral, nós temos a responsabilidade de semear. É de todos nós. Então você aprenda que você é um semeador, porque você é do reino. E sendo do reino, há uma necessidade de orar para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Vamos orar? Soberano e eterno Deus, eu agradeço a Ti a oportunidade que Tu nos concede de aprender um pouco mais sobre a Tua palavra, sobre o semeador. Que nesta geração, em pleno século XXI, a geração do qual vivo, nós possamos estar disposto a semear no Teu reino. Quando falo semear, não é simplesmente o financeiro, não é investir financeiramente, mas semear a Tua palavra. Alguns eu sei que não têm a desenvoltura de parar à frente de um celular, de uma câmera, para poder fazer um vídeo, mas isso não impede deles serem semeadores da Tua casa, porque a nossa vizinhança precisa ouvir da Tua palavra. É ser semeador. A nossa igreja precisa ouvir a Tua palavra e ser semeadores. No nosso trabalho, na escola, aonde nós estivermos, precisamos continuar semeando a Tua palavra. E semeando a Tua palavra, Tu é que vais determinar qual que irá crescer. Eu não posso selecionar aonde semear. Eu só posso semear, porque uma hora essa semente cairá em boa terra e não vai haver à beira do caminho ou aves que vai roubar essa certeza de estar ouvindo a palavra. Essa palavra, ela pode cair entre pedras, mas nas pedras não vai impedir o crescimento real. Essa semente pode cair, Senhor, entre espinhos, mas os espinhos também não vai poder simplesmente sufocar o crescimento, porque um dia essa semente vai cair numa terra boa, e caindo em uma terra boa, irá ter a prosperidade ou o crescimento que elas precisam. É o que eu te peço. Ajuda-nos a entender que somos apenas semeadores, que venha semear para o Teu reino. É o que eu te peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? Que você seja um semeador, aonde você estiver. Continue lançando a semente da palavra. Continue pregando em tempo e em fora de tempo. Pregue aonde você estiver. Seja um semeador, porque o crescimento, quem dá é Deus. Amém? Na descrição do vídeo, nós temos o link do curso Simplificando a EBD, R$ 37. Você vai aprender tudo o que você precisa sobre escola bíblica dominical de uma maneira muito simples. Se você vai comprar Bíblia e livros nesse final de ano, link na descrição do vídeo da Amazon. Também você pode comprar ali. E o mais importante de tudo que você pode fazer, pelo canal Bíblia para o Cotidiano Semeando. Você pode se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, orar para que o canal venha a ser uma boa semente para alcançar outras vidas. Que Deus te abençoe. Eu espero você daqui a pouco no nosso vídeo da nossa aula completa, né? Falando sobre o fruto do Espírito, o relacionamento de Deus e com o próximo. Te espero daqui a pouco e o nosso compromisso amanhã no nosso devocional. Que você continue sendo um semeador do reino, propagando a sua palavra, seja diretamente, como eu estou fazendo, ou indiretamente, pegando esse vídeo e mandando para todas as pessoas que você puder. Mas o que importa é que você continue semeando a palavra do Senhor.